O conteúdo esporte é dos mais cobrados em concursos de educação física. E uma das informações que cai demais, o que sinceramente eu acho que não deveria, mas vamos lá, são as regras das modalidades esportivas. É por isso que aqui nesse vídeo eu preparei um resumo daquelas regras que você não pode ir para uma prova sem saber, aquelas que são essenciais, que são as mais cobradas. E aqui a gente vai falar de regras para as modalidades futebol, vôlei, basquete, handebol, futsal e também para o atletismo. Aqui nesse vídeo eu organizei de uma forma para destacar essas características e exemplos de questões. Mas vale ressaltar que quando aparece que vão cair questões sobre regras de modalidades esportivas, os concursos podem cobrar de qualquer uma, de detalhes que aparecem nos livros, nas regras oficiais. Mas aqui vale destacar aquelas que realmente você precisa saber e depois você pode se aprofundar a partir disso. Vamos então começar com o futebol. Recentemente a gente teve a inclusão do árbitro de vídeo, o VAR. E isso tem sido um ponto que tem sido cobrado com uma certa frequência quando as questões são sobre futebol. Então a minha sugestão é, saiba quando que o VAR vai intervir no jogo. E essas situações de uso são de gol, e aí vale destacar, foi gol, não foi gol, de pênalti, foi pênalti, não foi pênalti, cartão vermelho direto, então atenção aqui, porque segundo o cartão amarelo não conta, e quando há alguma confusão de identidade, então o árbitro deu o cartão para o jogador errado, por exemplo. Essas são as situações em que o VAR, ele tem ali a ação para que o árbitro no campo vá lá e verifique se realmente foi uma situação ou outra dentro dessas condições. Um exemplo de como isso foi perguntado numa questão que perguntava de certo e errado. Nas partidas oficiais de futebol foi inserida a regra do árbitro de vídeo, o VAR, que entrou em vigor na Copa do Mundo de 2018. As intervenções que podem ser feitas pelo árbitro de vídeo durante uma partida são gols, cartão amarelo, cartão vermelho e impedimento. Aqui a gente tem a resposta tá errada, incorreta. Por quê? Porque não vale para cartão amarelo e não vale para impedimento no sentido de que se o impedimento não gerou o gol, o VAR não vai interceder. Então, esses são exemplos de que algumas coisas podem até dar uma dúvida, porque a gente vê, por exemplo, o VAR dizendo foi impedimento ou não foi impedimento, mas somente nas situações de gol. Então, tenha atenção a isso, esse pode ser uma pegadinha para esse conteúdo. Em relação ao voleibol, a gente tem algumas regras que são bem comuns de aparecer. Primeiro, em relação ao tamanho, quadra e da rede. Então, vale destacar, a quadra é 18x9. Me ajuda, eu, por exemplo, quando vou pensar a quadra de voleibol, eu lembro que são 2 quadrados. Cada área das equipes que é dividida por uma rede é um quadrado de 9x9. Então, 18 é a combinação das duas. A rede tem diferença de tamanho para homens e mulheres, então 2,43 ou 2,24, e existe 2 centímetros de tolerância pela regra. Sempre são 6 jogadores por equipe, então algumas modalidades a gente pode ter começando com menos jogadores ou ficando com menos jogadores no decorrer, mas no vôlei não, são sempre 6. E a situação do líbero, isso é um ponto bastante cobrado. O líbero, ele atua nas posições de trás, então não é aquele jogador que vai ficar perto da rede. Ele não saca, não ataca, tem um uniforme diferente e tem até 2 por equipe de acordo com a súmula. Recentemente a gente teve a mudança na regra do voleibol e a partir de agora ele pode ser capitão, mas não podia no passado. Por isso, se você vai fazer questões, responder questões de provas mais antigas, pode ser que você encontre essa informação que hoje tá desatualizada. Nas provas que você for fazer daqui para frente, vai poder sim aparecer a questão de ser capitão ou não, e o correto, de acordo com as regras atuais, que o líbero pode ser o capitão. Exemplo de questão. A professora de educação física Virna trabalhou com seus alunos a modalidade voleibol de quadra e explicou que, de acordo com o regramento oficial da modalidade, marque a alternativa correta, o líbero poderá efetuar a troca com qualquer jogador que ocupe as posições 2, 3 e 5. Aqui está incorreto. Por quê? Se a gente for rapidamente fazer aqui uma quadra de voleibol, então a gente tem o quadrado, a gente tem a linha de 3. Os números na quadra são 1, 2, 3, 4, 5, 6. O líbero só pode trocar com essas posições aqui de trás. Então aqui a gente tem a informação incorreta, porque seria 5, 6 e 1.
não esses números aqui. Letra B. Cada equipe tem o direito a designar, dentre os jogadores constantes na súmula, no máximo um jogador especialista em defesa, o líbero. Não, a gente viu que são 2, por isso aqui também incorreto. Letra C. Cada equipe tem direito a designar, dentre os jogadores constantes na súmula, até 2 jogadores especialistas em defesa, os líberos. Exatamente isso que a gente viu, esse é o gabarito. Letra D. O líbero poderá efetuar troca com qualquer jogador que ocupe as posições 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 está aqui. O líbero não pode efetuar troca com os jogadores que estão na frente. Lembrando que nesse desenho aqui, a rede está aqui. Então, incorreta também. Esses números estão errados. A gente tem o gabarito letra C. Perceba que aqui a gente entra em outros aspectos que eu expliquei rapidamente, mas tem, claro, questões que podem trazer outros detalhes de características das regras e das modalidades. Mas aqui você já teve uma boa ideia e já conseguiria identificar a questão, a alternativa correta, só com a explicação que eu dei rapidinho aqui nesse vídeo. Em relação ao basquetebol. Basquetebol, um dos pontos importantíssimos de saber são os limites de tempo para determinadas ações. Então você tem até 3 segundos para ficar na área restritiva, o que a gente comumente chama de garrafão, até 5 segundos segurando a bola quando a marcação está próxima, até 8 segundos na zona de defesa e até 24 segundos para o arremesso. A gente tem ainda a situação que, se a equipe faz um arremesso e pega o rebote, ela vai ter mais tempo, alguns segundos a mais, para fazer um novo ataque. Vamos para a questão. Durante uma partida de basquete, o jogador só pode andar com a bola se ela estiver sendo quicada. Dessa forma, é considerado falta quando o jogador der mais de 2 passos sem bater a bola no chão. Quando segurar a bola por mais de 5 segundos sem arremessá-la para a cesta ou para o seu companheiro de time, quando ficar mais de 5 segundos dentro do garrafão, ou quando a bola tocar na perna ou na mão de quem estiver com a bola. Aqui, nessa questão, novamente, a gente tem outros elementos, outras características junto, mas temos esse ponto-chave em relação ao tempo. E aqui, o que a gente tem, falar, segurar a bola por mais de 5 segundos, esse foi um dos pontos que a gente viu aqui nesse vídeo, ou então quando ficar mais de 5 segundos dentro do garrafão. E como a gente viu, não pode ficar mais de 3 segundos, e aqui a gente tem a alternativa errada, porque essa informação deveria ser 3 segundos. Falando do handebol, importante, o que cobrado demais em concurso? As partidas, o tempo das partidas, que são de 2 tempos, de 30 minutos com 10 minutos de intervalo. E isso vale para partidas para 16 anos ou mais, porque as partidas de adolescentes, crianças, têm outros tempos indicados lá nas regras, mas 2 tempos de 30 minutos são as partidas oficiais para adultos e aí 10 minutos de intervalo. Outro ponto, a quadra tem 40 por 20. É uma quadra maior do que a gente viu quadra de voleibol, por exemplo, e são medidas muito parecidas com a quadra de futsal. E são 7 jogadores em quadra, e olha só, a gente tem um mínimo de 5 para começar. Então, diferente do voleibol, que só começa com 6 jogadores, no handebol a gente tem que ter 7, sim, né, parte-se, esse é o máximo de jogadores em quadra, mas pelo menos tem que ter 5. Então, pode começar o jogo com uma equipe com 5 ou com 6 atletas também. Na questão sobre o handebol, aqui eu resumi, mas vamos lá. A duração normal de uma partida de handebol para todas as equipes com jogadores de idade igual ou acima de 17 anos é de 2 tempos de 30 minutos gabarito, letra B. Questão de futsal, também perguntando da quadra, e aí 38 por 42 e 20 por 25. É nesse ponto que eu falei que as medidas são bem semelhantes ao do handebol, que o handebol é 40 por 20. O futsal, ele dá esse intervalo possível de tamanho. Então, na maioria dos locais que tiverem as duas modalidades acontecendo, a quadra vai ser 40 por 20. São 5 jogadores e precisa ter, no mínimo, 3 jogando, sendo um goleiro, e 2 tempos de 20 minutos com 15 de intervalo. Aqui vale a lembrança que esses 15 minutos de intervalo é igual ao do futebol. Uma questão, qual é o tamanho oficial da quadra de futsal em competições internacionais? E aqui a gente tem a medida 40 por 20. Aqui sempre falando, claro, né, a referência é de competições internacionais, costuma ser isso cobrado nos concursos, mas é importante também ver exatamente como aparecem nas regras, porque assim como o handebol tinha medidas diferentes de acordo com as idades, aqui
uma situação de que para o futsal existe uma margem, mas quando a gente está falando de competições oficiais, tende a ser delimitado. Aqui a resposta correta era a letra B. E para fechar, o atletismo. Um dos pontos que muita gente tem dúvidas é em relação às provas de campo. E como o atletismo é uma modalidade relativamente menos conhecida, pode cair na sua prova, pode pegar os seus concorrentes de surpresa. Você não, porque está assistindo esse vídeo e nessa altura eu espero que já tenha curtido e deixado aí a sua inscrição também. As provas de campo são divididas em saltos, lançamentos e arremesso de peso nesse caso. A gente tem também as provas de pista, que são basicamente as corridas. Nos saltos, a gente tem saltos verticais e horizontais. O vertical, para cima, em altura, e o salto com vara. Horizontal é aquele para frente, que é o salto em distância, e o salto triplo. Os lançamentos são do dardo, do disco e do martelo, e o arremesso, peso. Vamos para a questão. Observe a imagem a seguir. É essa imagem aqui. A modalidade de atletismo que aparece na imagem, então, um exemplo aqui, né? A letra A e a letra D falam os dois de peso, mas um fala lançamento, o outro arremesso. Não é o caso aqui, mas se fosse, o correto é arremesso de peso. O único que fala arremesso, peso. Aí a gente vai ter os lançamentos. Lançamento de martelo e de dardo aqui entre essas opções. Esse equipamento, esse tipo de movimento, essa característica que a gente tem é do lançamento de martelo. Um ponto que eu te recomendo fortemente é, se você não tem familiaridade com essas modalidades em especial, que são as mais cobradas, assista, veja outros vídeos aqui no YouTube mesmo, assista a competições para você se familiarizar e conseguir identificar. É uma forma de estudar sem de fato precisar ler todo o livro de regras. Como reforcei, não são as únicas, é importante que você sim reconheça o que aparece nas regras oficiais. E aqui foi só um apanhado das principais regras. Você tem regras em mais detalhes lá no método Potência para Aprovar. Eu deixo aqui o link para você conhecer mais para esse conteúdo e muitos outros que são cobrados nas provas.